Vamos lá, pessoal, então, para o capítulo 11 de Apocalipse. É simplesmente o capítulo mais difícil de ser interpretado da Bíblia toda. Então peço a sua compreensão, peço a sua atenção para esse capítulo. Já explicamos aqui todos os outros capítulos até então, do 1. Capítulo 1, capítulo 2, todas as cartas às igrejas. Capítulo 3, os 4, 5, 6, os 4 cavaleiros do Apocalipse, o 7º selo, a 5ª trombeta, a 6ª trombeta. E agora nós estamos no capítulo 11, que vai falar o quê? O que todo mundo tem dúvida, as duas testemunhas. Então vamos lá. Verso 1. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também foi-me dito: dispõe-te e mede o santuário do Criador, e o seu altar, e os que naquele adoram. Mas deixa de parte o átrio exterior e o santuário, e não o meças, porque foi ele dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calcarão os pés à cidade santa. Aqui diz: darei, verso 3, as minhas duas testemunhas, que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. São estas as duas oliveiras e os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Têm autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda a sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Verso 7. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. Verso 8. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. 9. Então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio, e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Mas depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte do Criador neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram sobreveio grande medo. E as 2 testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: subi para aqui, e subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. 13. Naquela hora houve grande terremoto e ruiu a 10ª parte da cidade, e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória ao Criador do céu. Passou o 2º ai, eis aí sem demora vem o 3º ai. É o capítulo mais difícil de toda a Bíblia, porque a Bíblia não dá muita certeza sobre essas 2 testemunhas. Então vamos lá. Foi-me dado um caniço. Foi dado um caniço a João, semelhante a uma vara. Era uma vara de medir. Tá? E também foi dito: dispõe-te e mede o santuário do Criador, e o seu altar, e os que naquele adoram. Muitas pessoas interpretam errado esse texto, dizendo que aqui é uma referência ao 3º templo que seria construído. Um 3º templo construído lá em Jerusalém. Não é isso. Por quê? Porque o templo do Criador na Nova Aliança não é de pedra, é a igreja. Se você é salvo, você é o templo do Criador. A Bíblia diz em 1 Coríntios 3 e 1 Coríntios 6: não sabeis vós que sois o santuário do Criador, templo do Espírito? O templo não é mais de pedra. Nenhum 3º suposto templo vai ser construído. Tirem essa heresia da cabeça de vocês.
Porque aqui está falando, dispõe-te e mede o santuário do Criador. O que é o santuário do Criador? Na Bíblia, a Nova Aliança, o teu corpo. O seu altar e os que naquele adoram. Aqui já está falando de uma alusão ao templo móvel. Que não é literalmente o templo móvel. Você já vai entender o porquê. Tá? Então veja, foi-me dado um caniço semelhante a uma vara. É uma vara de medir. O verso 1 do 11 foi... Está aqui, ó. Foi dado então a mim um caniço semelhante à vara de medir. Ó, essa palavra ali significa vara de medir. Rabdo. Tá bom? E dizendo, levanta-te e mede. É para medir mesmo, tá? Passar essa vara de medir. Aonde? Mede o que? O santuário. Naon. Do Criador. E o altar e os que adoram nele. Olha só. Essa expressão, vara de medir, e foi dado um caniço para ele medir, e para ele medir então o santuário do Criador, você tem que prestar muita atenção nisso que você entender. É uma referência a Ezequiel 40, Ezequiel 41, Ezequiel 42 e Ezequiel 43. Eu vou ler só o iniciozinho aqui para você entender. Ele me levou para lá, e eis um homem cuja aparência era como a do bronze, estava de pé na porta e tinha na mão um cordel de linho e uma cana de medir. É a mesma referência. O caniço de medir, a vara de medir e a cana de medir é a mesma coisa. Disse-me o homem, que não é um homem comum. Provavelmente uma referência aqui ao próprio Messias. Porque aqui está dizendo que este homem era aparência como bronze. Tá? Disse o homem, filho do homem, vê com os próprios olhos, ouve com os próprios ouvidos e põe no coração tudo quanto eu te mostrar, porque para isso foste trazido para aqui. Aí, para você entender, o capítulo 41. Então me levou ao templo e mediu os pilares, 6 côvados de largura, de um lado e 6 de largura, o outro, que era a largura do tabernáculo, como eu falei antes. A largura da entrada, 10 côvados, os lados da entrada, 5 côvados. De um lado, 5 e o outro também mediu a profundidade de entrada. 42. Depois disso me fez sair para o átrio exterior. Veja, está medindo o templo. Para o norte. E me levou às celas que estavam para o norte, opostas ao edifício da área separada. E mediu. O 43. Então o homem me levou à porta. A porta que olha para o oriente. E esse o caminho, tal, ele vai ter outra visão. Então olha só. Aqui é a alusão ao templo, que existia o átrio exterior, o interior e o santo dos santos, chamado assim. E o que acontece? Ele fala no verso 2, mas deixa de parte o átrio exterior do santuário e não o meças. Por quê? A razão está continuando no verso 2. Porque foi ele dado aos gentios. Estes por 42 meses calcarão aos pés a cidade santa, pisarão, afligirão dano com os pés ao quê? A cidade santa. Aqui referência a Jerusalém. Por quê? Porque antigamente tinha o templo lá. O templo que foi o véu rasgou de alto a baixo, etc. e tal. Olha só. Tem que ir por partes aqui. Existe uma outra heresia dos preteristas. Eu fico assim, pessoal, extremamente indignado essa palavra com os preteristas. Não dá. Ele diz que Apocalipse já aconteceu. Ele diz que isso aqui já aconteceu. Meu irmão, não é possível, cara. As estrelas estão no céu ainda, seus hereges. Cadê que o domo foi colapsado? Cadê? Cara, arrependam-se. Tá? Isso aqui ainda não aconteceu. Porque eles dizem que isso aqui já aconteceu, então está totalmente errado. Olha o que significa. Isso aqui não é uma alusão, não é literal àquele templo. Até porque esse templo já tinha sido destruído em 70 depois do Messias, e essa revelação do Apocalipse foi em 95 depois do Messias.
Já tinha sido destruído esse templo aqui. Portanto, João está tendo uma revelação para nós entendermos o que significa. Olha só. Agora você vai entender o porquê que ele foi dito para medir aquelas partes, mas não medir o ato exterior. Ele mediu o quê? O santuário. Ele mediu lá o santuário do Criador, o Santo dos Santos. Ele mediu o altar, ou seja, a parte interna do templo. Mas a parte externa, o ato exterior do santuário, não meças. Por que medir, então? Medir é uma alusão... Aqui, ó, medir, a vara de medir é uma alusão a proteger. Medir é proteger. O que foi medido é para ser protegido. É como se você pegasse uma régua e vai medir o tamanho de uma coisa e aquilo vai ser protegido. A área do Santo dos Santos, a área interior também do templo, vai ser protegida. O que que é? É uma alusão. O que é templo, que eu falei antes? É o teu corpo. Templo do Criador é a igreja. Hoje o Criador não habita em templo feito por mãos humanas. Ele habita dentro da igreja. Então o santuário do Criador é o quê? Primeiro ponto você tem que entender, irmão. Se você não entender isso aqui, você não vai entender mais nada. É a igreja. O corpo da igreja é o templo do Espírito. Tá? É isso que a Bíblia diz, 1 Coríntios 3 e 1 Coríntios 6. Ok? Eu vou abrir aqui para você, senão é lamentável. Aqui, ó. 1 Coríntios 3. Aqui no finalzinho. Não sabeis que sois santuário do Criador? Olha a mesma expressão. E que o Espírito habita em vós. Se alguém destruir o santuário, o Criador destruirá. Porque o santuário do Criador, que sois vós, é sagrado. Entendeu? E capítulo 6, mesma coisa. Você vai aqui no finalzinho do capítulo, você encontra... Acaso não sabeis que o vosso corpo é o santuário do Espírito? Compreendeu? Santuário não é mais o templo de pedra. É isso que você tem que entender em primeiro lugar, meu irmão. Compreendeu? Então, entenda. João aqui está tendo uma ordem, você vai medir o santuário, você vai medir o Santo Santo, você vai medir lá o altar, a parte interna do santuário, mas a parte externa você não vai medir. Por que você não vai medir? Por que você não vai proteger, João, essa área? Por que você não vai medir? Medir, proteger. Porque o corpo, a igreja, está falando internamente da igreja. Internamente a igreja... ela vai ser o quê? Livrada do pecado, livrada da condenação. O Criador vai proteger a igreja da condenação. A igreja não vai ser condenada. É a proteção interna. A área externa, ó, não meças. Por quê? Porque foi ele, a parte externa, ou seja, o ato exterior, dado aos gentios. Gentio o quê? Povo ímpio. Povo que não é salvo. Estes, por 42 meses, pisarão, calcarão, afligirão aos pés a cidade santa. Entenda. Está falando aqui da cidade santa porque é uma ilusão a Jerusalém. Ou seja, lemos antes que é onde foi o Messias foi crucificado. 42 meses, os gentios terão um certo poder sobre o corpo físico da igreja. Vai haver uma grande guerra aí, pessoal, que vocês não têm noção. Por isso que a parte externa se refere ao que não vai ser protegido. Não vai ser protegido. Não meças. Por quê? Foi dado a gentios que pisassem por 42 meses. Olha só. 42 meses é o quê? 3 anos e meio. 3 anos e meio é o período em que a igreja vai ser duramente perseguida durante a tribulação e que o anticristo vai reinar com todo o seu poder, tá? Junto com Satanás. Agora, olha só. Olha só.
para você ver que o verso 2 original, só para você ver. Antes de eu avançar para o verso 3. Então, o átrio exterior do santuário deixa de fora, não o meças, porque foi dado aos gentios, que pisotearão, ó como é que está a palavra ali, ó, pisotearão, por 42 meses. Tá? Verso 3. Tem que ir por partes para a gente entender todo esse capítulo. Darei, agora ventro, darei as minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias. 1260 dias é o mesmo que 42 meses. Ou seja, 3 anos e meio. São os mesmos 3 anos e meio. Vestidas de pano de saco. Darei as minhas 2 testemunhas que preguem. Como eu falei no vídeo anterior aqui, profetizar é pregar na nova aliança. Tem nada de ficar adivinhando não sei o quê. Tá? Muito menos adivinhando data de arrebatamento. Porque tem os bobilsons herejeiras aí do Yutoba que fica, é incrível, passa meses e meses, ano após ano, ele pega e começa a inventar cálculos estapafúrdio, não sei do que, de onde é que tira, deve ser do inferno, que deve estar tirando esses cálculos, que a igreja seria arrebatada tal data, em abril, em setembro, não sei o quê, e dá dias e não acontece nunca. O que comprova que não passa de um falso profeta herege, soberbo. O poço da soberba do YouTube se resume nesse cara. É incrível. E aí quando vem alguém, exorta ele, oi, tá falando de mim, porque esse tal de Rômulo tá falando de mim. Converta-se, seu herege. Você nem na terra era para estar mais, segundo Deuteronômio. Você sabe o texto que diz lá, aquele que diz uma coisa e não acontece da parte do Senhor, não foi enviado pelo Senhor. Filho do diabo. Então, olha só, esse profetizar não é ficar desviando data de arrebatamento não, tá? Não é isso, tá? É pregar o evangelho, meu irmão, essa doutrina. Tá bom? Por 1260 dias, as 2 testemunhas vão pregar. Aqui diz vestidas de pano de saco. E não são esses que você vê no YouTube e outros lugares vestidos de pano de saco, dizendo que são testemunhas, as 2 testemunhas. Um homem e uma mulher lá pregando lá em Israel. Somos as testemunhas. Meu irmão, cara, o que é isso? É blasfêmia? É blasfêmia essa jossa? O que é isso, cara? Apenas prega o evangelho, não queira aparecer não, cara. Vocês estão usurpando um negócio aí. Tá? Isso aqui é só uma referência para dizer que eles estão vestidos, ó, o verso 3 aqui no original. Ó. O que significa esse pano de saco? O verso 3. Lá, ó, esperar o webcam focar. Foca o webcam. E darei as 2 testemunhas que profetizarão ali, né? 1260 dias. Vestidas de pano de saco. Essa expressão é sacus. Só isso. Sacus, né? Vestida. Tá junto desse vestidas, ó. É uma palavra bem maior. É uma palavra bem grande, inclusive. Peri. Meni. É uma palavra gigante isso aqui no grego. Que não significa uma coisa só, não é só vestidas, é mais, é vestida de pano de saco, é uma conjunção. Peribeblemeni. Sakis. Vestido de pano de saco. Que é o quê? Simboliza vestiduras puras. Simboliza que são salvos. Simboliza que foram lavadas pelo sangue do Cordeiro. Purificadas. A palavra testemunha que você viu aqui é a palavra que nós já abordamos em outros vídeos aqui, em vários outros capítulos anteriores. Você lembra? Verso 3 ali, ó. As 2 o quê? Martissin, que vem de mártir, que vem de martírio. Mártir, testemunha. Testemunha. É um mártir. São 2 testemunhas.
E a Bíblia tem várias referências para quem são testemunhas, né? A Bíblia, a gente só pode ficar com o que a Bíblia diz. Então, esse capítulo eu vou abordar segundo o que a Bíblia diz. Ora, aonde é que a Bíblia fala, ó, darei as minhas duas testemunhas que profetizem por mim. Testemunha, mártir é o quê? Você encontra em Atos, por exemplo, uma passagem parecida. Aqui, ó. Quando... É Atos 2, né? Dia de Pentecostes lá. Onde ele fala poder. Aqui, ó. Poder, que é dinamis. Para ser testemunha, não é? Atos 1:8. Atos 1:8, né? Atos 1:8. Mas recebereis poder, dinamis, ao descer sobre vós o Espírito, o Ruach HaKodesh, e sereis o que? Minhas testemunhas. Tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria até os confins da terra. Essa palavra testemunhas aqui, no grego, é a mesma. Aqui, ó. Martires, testemunhas. E aqui a palavra dunemin, que é poder. É um poder para morrer pelo Messias. É como se fosse isso. E... mesma palavra, tá, pessoal? Então, assim, Atos 1:8 refere-se à igreja. A igreja da nova aliança, quando recém foi feita. E aqui, em Apocalipse 11, você encontra: darei as minhas duas testemunhas. São duas testemunhas que preguem por 1260 dias. Vão pregar por 3 anos e meio, ou seja, por 42 meses. Verso 4. São estas as duas oliveiras e os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Olha só. Temos uma referência aqui em Zacarias 4. Junto a este, 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e a outra à esquerda. Zacarias 4, verso 3. E Zacarias 4,14 fala: então ele disse, são os 2 ungidos que assistem junto ao Senhor de toda a terra. Olha só, a mesma referência. Vamos abrir aqui em Zacarias 4 para a gente ler o contexto. Tornou o anjo que falava comigo e me despertou como a um homem que é despertado do seu sono. E me perguntou: o que vês? Respondi: óleo, e eis um candelabro todo de ouro e um vaso de azeite em cima com as suas 7 lâmpadas e 7 tubos, um para cada uma das lâmpadas, que estão em cima do candelabro. Candelabro e candeeiro, mesma coisa. Junto a este, 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e a outra à sua esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo: meu senhor, que é isto? Respondeu-me o anjo que falava comigo: não sabes tu o que é isto? Respondi: não, meu senhor. Prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas por meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele colocará a pedra de remate em meio às aclamações. Haja graça e graça para ela. Novamente me veio a palavra do Senhor dizendo: as mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos desta casa, elas mesmas acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou a vós outros. Pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse alegrará o prumo na mão de Zorobabel. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Prossegui e lhe perguntei: que são as 2 oliveiras, à direita e à esquerda do candelabro? Agora, lá em Zacarias está dizendo, tornando-se a falar, perguntei: que são aqueles 2 raminhos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro que vertem de si azeite dourado? Ele me respondeu: não sabes o que é isso? Não, meu senhor. Então ele disse: são os 2 ungidos que assistem junto ao Senhor de toda a terra. Veja, a Bíblia, ela sempre deixa uma grande questão sobre isso, né? Aqui na referência da nota, diz assim: o candelabro com o depósito de azeite poderia simbolizar a providência divina que se prodigaliza abundantemente sobre o povo.
7 tubos. Os 2 olivos, ou 2 oliveiras, segundo o verso 14, são os ungidos, ou consagrados, que estão diante do Senhor. Aqui Josué representa o sacerdócio que foi consagrado para o culto, e Zorobabel, o príncipe da dinastia davídica, corresponde-lhe o poder real. Os judeus repatriados esperavam vê-lo coroado, Zorobabel. O grande monte não. Os 7 olhos não. Espécie de parêntese, os ungidos... ele não nem a nota dá. Por quê? Porque assim, ó, quando você viu aqui em Apocalipse, quando eu expliquei no iniciozinho, no Apocalipse 1, o que você encontra? Candelabros. Eu expliquei já isso aqui. Candeeiros. As características do Messias aqui, quando fala as igrejas e tal. Ó, voltei-me para ver quem falava comigo, voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, o semblante filho do homem. Candeeiros. No final, aqui o anjo vai dizer: quanto ao mistério das 7 estrelas que visam a mão direita, e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Já expliquei sobre isso. Tá aqui no canal, inclusive, se você quiser ver, assista toda a playlist, tá aqui no capítulo 1, 2, etc. Tudo aqui, canal Rômulo Ribeiro no YouTube. Aproveita, se inscreva, deixa o like, ativa o sininho e tudo mais, para não perder nenhum vídeo dessa série, que tá muito importante. Então, candeeiro, na Bíblia, é igreja. Candelabro, candeeiro. Por quê? Por que candeeiro é igreja? Porque candeeiro é algo que assegura a luz, é algo que faz com que a luz fique lá em cima, mostrando a luz. O que a igreja faz? A igreja mostra o Messias é a luz do mundo. Então ele fala, depois ele fala lá em Mateus: vós sois a luz do mundo. Porque a gente está sendo portador, os verdadeiros portadores da luz é a igreja. Tá? Porque a luz é o Messias. Então, é por isso que é o candelabro sustenta. Ali tem azeite no candelabro e pega fogo. A luz é o Messias. O azeite é o Espírito. A igreja é o candelabro. E voltando para o capítulo 11... Então, são estas as 2 oliveiras, os 2 candeeiros. Que oliveira e candeeiro é a mesma coisa. E o que oliveira é na Bíblia? A Bíblia diz que a oliveira, na Bíblia, seria o povo escolhido, o povo de Israel. As 2 testemunhas, está dizendo que são as 2 oliveiras e os 2 candeeiros. O que é oliveira na Bíblia? Não é, a Bíblia nunca falou que a oliveira é uma pessoa. A Bíblia falou que a oliveira é um povo, o povo de Israel é o povo escolhido. A oliveira, a figueira, o Messias é a videira verdadeira. Então os ramos são ali enxertados, e uns são ramos naturais, diz Romanos, e outros são os ramos enxertados. Só que ambos, quando o ramo é enxertado, ele faz parte da oliveira. Ele é enxertado, não, ele faz parte. Não tem como separar isso. Então são 2 oliveiras e 2 candeeiros. A escritura, ela dá mais características aqui para você compreender melhor sobre isso depois. Porque olha só, depois aqui fala que vai tornar água em sangue, vai vir as pragas. E nós já vamos entrar depois nesse ponto. Primeiro a gente vai ler aqui. Peraí. Por quê? Aqui entra a questão da interpretação. Nossa, 2 oliveiras, vai. A pessoa acha que é Elias e Enoque ou Elias e Moisés. Tem essa interpretação da Bíblia. E aí, será que é? Vamos ver. Verso 5. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Aqui entra uma questão extremamente complicada. Se você interpretar isso aqui de uma forma literal, meu irmão, você veria 2 pessoas aqui escolhidas pelo Criador cuspindo fogo e matando pessoas. Complicado, sim. Difícil de entender isso. Eu não entendo que seja isso aí. Nossa, alguém vai tentar matar Elias que vai vir, porque não morreu. E Enoque também não morreu. Então, como eles não morreram, é a interpretação que a maioria pensa. Eles deviam vir à terra, porque eles são as 2 testemunhas, as 2 oliveiras, e viriam, e se alguém vai causar dano a eles, eles vão cuspir fogo e vai matar as pessoas.
Aí no verso 6 diz, elas têm autoridade para fechar o céu, porque Elias, quando orou, não choveu durante o tempo da sua profecia. É uma alusão a Elias. Para que não chova durante essa profecia, ó, profetizarem. Tem autoridade sobre as águas para converter em sangue. Quem fez isso? Moisés. Bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiser. Moisés trouxe as pragas do Egito. Muitas pessoas têm essas alusões de Elias e Moisés, ou Elias e Enoque, porque Elias e Enoque não morreram, então para morrer, porque a Bíblia diz em Hebreus lá que o homem está destinado a morrer uma só vez, vindo por isso o juízo, então teriam que vir, ou que vai vir Moisés para tornar água em sangue. É uma interpretação bem complicada, por quê? Porque Moisés já morreu. Eu digo que Moisés literalmente não é. Porque a Bíblia diz em Hebreus que é o homem, Hebreus 9, 27, não é? Vamos abrir lá. Hebreus 9, acho que é Hebreus 9, 27, deixa eu tirar a dúvida aqui, para você ver. Hebreus 9, 27. E assim aos homens está ordenado, morreu uma só vez, vindo após isso o juízo. Então se fosse Moisés já morreu e vai vir de novo e vai morrer de novo, porque o texto fala lá que uma das testemunhas morreu. As duas testemunhas, inclusive, mataram. A besta que vem do abismo vai matar. Então Moisés vai morrer 2 vezes. Isso é uma heresia. O homem está destinado a morrer uma só vez. Moisés já foi, meu irmão. Moisés já foi. Tá? Então, assim, Moisés eu não acredito que seja literal. Por isso que, pessoal, o Apocalipse não é literal. Tá? São algumas coisas que são literais, mas a maioria não é. Então, voltando aqui a Apocalipse 11. Por que não é Moisés? Porque a besta vai vindo a Bíblia e vai matar. Então, Moisés morreria 2 vezes aqui. Não pode. Não pode. Então, seria Elias e Enoque? As 2 testemunhas seriam Elias e Enoque? Enoque foi levado sem passar pela morte, né? E Elias também. As 2 únicas pessoas da Bíblia que não morreram. E foram levadas. Isso é incrível. Mas assim... lembre-se, oliveira nunca na Bíblia você viu uma oliveira como sendo uma pessoa. Você vê como povo, o povo de Israel. E candeeiro, os 2 candeeiros. Quem é o candeeiro? A igreja é o candeeiro. E é interessante que verso 4 fala 2 oliveiras e 2 candeeiros, como se fosse a mesma coisa. O que é oliveira? O povo de Israel. O que é candeeiro? Apocalipse 1, a igreja. 2 oliveiras. Será que o povo de Israel e a igreja? E os 2 candeeiros, também o povo de Israel e a igreja da nova aliança? Ou seja, a igreja da antiga aliança e a igreja da nova aliança tem muita base para isso. Tem mais base bíblica para isso do que a base bíblica para dizer que é Elias e Enoque, porque a Bíblia não fala que é Elias e Enoque. A Bíblia não vai. Se a Bíblia ainda falar, por que então, entendeu? Nós temos tantas referências de Elias e Enoque. Por que não simplesmente João pegou e falou que é Elias e Enoque? Não falou. Falou não. São 2 oliveiras. E o que a Bíblia fala que é oliveira? O povo de Israel. E 2 candeeiros. O que é o candeeiro? O anjo fala em Apocalipse 1. É a igreja. Então, se acham em pé diante do Senhor da terra. Dá uma referência à terra, né? Agora, entra uma questão. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo de sua boca. Vamos pegar aqui o verso 5 no original. Olha lá. Gente do céu, aqui seria um negócio hollywoodiano, né? Um negócio de filme, assim. Nossa, alguém vai querer matar o cara e o cara vai cuspir fogo, né? Esse alguém, mesmo quiser causar dano, ou seja, atingir essa pessoa, fogo ali literal, tipo, ali tá pur, né? Que vem de pyros, que vem de fogo, sai. Literalmente vai sair, vai ser cuspido de sua boca. Stômatos. Olha só, a boca, estômatos. É quase estômago a palavra que está ali no grego. Ali está boca, estômatos. Interessante, né? Estômatos diz boca, mas lembra estômago. Ou seja,
é como se fosse ventre, né? Deles e devora os inimigos deles. Então, olha só. É um texto muito difícil de ser interpretado. Porque se for interpretar literal, significa então que os juízos que o Criador vai trazer, quem vai matar as pessoas é as duas testemunhas, seria Elias e Enoque. Vai cuspir fogo nos ímpios e vai matar. Quando na verdade a Bíblia diz que são os flagelos que vai acontecer isso. Né? E outras coisas. E lembre de uma coisa. O capítulo 10 que nós lemos no vídeo anterior fala do livro que estava na mão do anjo. Você não pode pegar assim apenas isolar um capítulo. Tem que entender esses contextos. Inclusive que aqui é um interlúdio, tá? Ainda é o mesmo interlúdio. É o mesmo ciclo. Ou seja, importa, João, que profetizes. Lembra do vídeo passado? É necessário que pregue ainda a muitos povos, nações, línguas e reis. Então o que poderia ser literalmente isso aqui? No capítulo 11, esse sai fogo de suas bocas. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo de sua boca e devora os inimigos. Isso aqui pode ser o evangelho. De uma forma metafórica. Porque o evangelho, sim, a palavra, ela é uma espada, ela corta. O Criador é fogo consumidor. Sai fogo de sua boca. A palavra tem poder. E quando fala que se alguém pretende causar-lhes dano, a própria palavra condena essas pessoas. E aqui diz, certamente deve morrer. Como assim deve morrer? Aqui no original tem exatamente isso. Não é que morra na hora, e sim que deve ser condenado. Assim como em Romanos, diz lá, o salário do pecado é a morte. Você peca e está vivo ainda por quê? Por que você não morreu ainda se você peca? Porque essa morte é a condenação eterna. Então, esse deve morrer também é a condenação, porque ele quer causar dano aos salvos, dano à igreja, quer atacar a igreja, quer atacar o povo de Israel, quer atacar as duas testemunhas, que são o quê? As duas oliveiras e os dois candeeiros. Seria então o povo de Israel e a igreja? Verso 6 para nós entender. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Elias fez isso. Não foi? Tá aqui, ó. 1 Reis 17. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Criador, a divindade de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Isso que Elias falou, e dito e feito aconteceu. O que é Elias? Uma alusão ao povo, porque Elias veio depois de Moisés. E Elias não morreu. Elias foi levado ao céu numa carruagem de fogo, lembra? Então Elias não morreu. É uma alusão à igreja da nova aliança que não vai morrer. Alguns da igreja não vão morrer no final da tribulação. Isso que eu falei está em 1 Tessalonicenses 4, 15, 17. Nós, os vivos que ficarmos até o fim da tribulação, não passarão pela morte, serão transformados. Também está em 1 Coríntios 15, 51 e 58. Alguns eleitos não vão morrer. Elias não morreu, é uma alusão à igreja da nova aliança. Então, Elias é a alusão à igreja da nova aliança. Tem autoridade também, as duas testemunhas, sobre as águas para converter em sangue, bem como para ferir a terra em toda sorte de flagelo, quantas quiser. Uma alusão ao quê? Moisés. Moisés é o quê? Alusão à antiga aliança. O povo de Israel. Então disse o Senhor a Moisés: vê que te constitui como aqui divindade sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será teu profeta, tu falarás o que ordenaram. Foi enviado lá a Faraó e trouxe as pragas. A alusão
que está falando que as duas testemunhas têm autoridade sobre as águas. Moisés teve lá naquela época. Moisés, povo da antiga aliança, povo de Israel. A oliveira. Elias, ele teve poder para fechar o céu, para que não chova durante o dia da profecia dele, da pregação. Elias é uma alusão à igreja da nova, porque não morreu. Moisés morreu. Olha a alusão. Os dois povos. A Bíblia fala direto sobre esses dois povos. É uma alusão, pessoal. É uma ilustração. Agora, a parte difícil de se entender essas questões é aqui, ó. Por exemplo, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos quantas vezes quiser. Se isso aqui for interpretado de forma literal, significa que a igreja agora, nós, poderíamos ter o poder de transformar água em sangue, o poder literal de trazer flagelos sobre a terra. E não é bem isso. Não é bem isso. Não é bem isso. Significa que a igreja vai pregar durante a tribulação. Tá aqui, ó. Só que durante a tribulação, nós já vimos nas trombetas anteriores aqui nos vídeos passados, eu te recomendo assistir os vídeos passados aqui, ó. As trombetas, os selos, os cavaleiros, vai haver sequidão, fogo vai cair do céu. Vai haver muita coisa ruim e a fome vai atingir a terra, por quê? Justamente porque não vai chover. Agora, ao mesmo tempo, a igreja vai estar orando, a igreja verdadeira vai estar pregando. E conforme ora, conforme prega, as pragas vão acontecendo, amando do Criador. É muito difícil a gente pegar e dizer assim que nós, igreja, vamos ter poder então para transformar uma água em sangue. Porque não é nós que vai fazer. A Bíblia diz lá que as taças, inclusive, vão transformar a água em sangue. E só que essa taça é um juízo do próprio Criador. Entendeu? Vamos continuar os versículos para a gente entender um contexto maior, tá? Aqui para você ver. Depois eu vou mostrar no contexto geral os originais, tá? Vamos para o português mesmo, porque já é difícil no português, imagina no grego. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. Aqui que eu digo que não é Moisés já morreu. Concluído o testemunho, pregado o que tinha que pregar. Seriam representantes de uma pessoa do povo de Israel e outra pessoa do povo gentil, da igreja da Nova Aliança, que pregariam, pessoas levantadas agora, pode ser que sim, mas pode ser que não. Não tem como bater martelo contra isso. Por quê? Por causa do versículo final que nós vamos ler depois, que eu já vou mostrar para você. Só que aqui a gente encontra uma revelação. Concluído o testemunho que devem dar. Quando que vai ser concluído? No final da grande tribulação. Não no meio. O período que as duas testemunhas vão pregar, porque aqui vai pregar, profetizar é pregar aqui, ó. Vão pregar, são os dias finais. Não são os 42 meses iniciais, não são os 3 anos e meio iniciais. Por quê? São os 1260 dias. Só que esses 1260 dias só podem ser os finais, por quê? Porque lá no final a gente leu antes que eles vão morrer lá no finalzinho. E depois vão ressuscitar. E você vai entender depois que isso aqui é o final. Não é no meio da tribulação. Olha só. Então, inclusive, por quê? Porque a besta que surge do abismo vai pelejar contra elas. E Apocalipse 1:7, Apocalipse 13:7, que nós não entramos ainda, vamos entrar nos próximos vídeos, fala que foi dado ao anticristo, a besta, pelejar contra os santos e vencê-los, ou seja, a igreja e vencê-los, o povo de Israel e vencê-los. Então aqui fala que a besta que surge do abismo vai pelejar, vai fazer guerra contra elas. Elas quem? As oliveiras e os candeeiros, que é uma grande referência ao povo de Israel e à igreja da Nova Aliança. E vencerá e matará. A mesma referência, meu irmão. A mesma. Você quer ver? Ó, então a besta vai vencer as duas testemunhas. Ok.
O que a Apocalipse 13:7, que nós vamos abordar nos próximos, diz? Vai vir a besta, vai tudo que foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Compreendeu? Mesma referência. Quem são os santos aqui? O povo de Israel e a igreja. O povo de Israel, os remanescentes de Israel, os eleitos verdadeiros. Tá? Compreendeu? Então, a gente só pode ficar com o que a Bíblia diz. O que passa disso é conjectura. Então vamos lá. Quando então a igreja, vamos supor que é a igreja, a gente só pode conjecturar também conjecturar no sentido bom, né? Biblicamente falando, que a igreja está pregando até o final da tribulação. A besta então vai fazer guerra e vai matar, vai ficar matando. Por quê? Porque o período de perseguição do anticristo contra a igreja são os 3 anos e meio finais. Por isso nós lemos o que antes aqui, ó, o que nós lemos antes aqui, ó, lá no início da parte exterior do templo, o átrio exterior do santuário não o messas. Por quê? Foi dado aos gentios, o povo ímpio, Satanás, o anticristo, a besta que veio do abismo. Estes por 42 meses, 3 anos e meio, vão pisar a cidade santa. Vão pisar o povo de Israel, vão perseguir o povo e a igreja. Olha como faz sentido. Então, o anticristo, aqui ó, a besta que sobe do abismo, cadê? Aqui ó, vai pelejar e vai vencer e vai matar. Então, você que acha que vai ser tirado da terra antes da tribulação, meu irmão, cadê? Cadê arrebatamento aqui, meu irmão? Tá falando que a igreja vai ser perseguida. Hein, bobil, sua herejeira? Hein, seus pré-tribulacionistas de uma figa? Distorcendo a Bíblia, meu irmão. Não existe um único versículo que comprova que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação, cara. Eu já fiz vídeos aqui exaustivos sobre isso. Se você não tem essa dúvida, nossa, eu vou ser arrebatado antes. Eu sou filho da promessa. A promessa que tá aqui é que você vai ser perseguido, meu irmão. A promessa da Bíblia é que você vai ser perseguido. E muitos vão ser mortos. É isso que a Bíblia diz. Ó, o arrebatamento da igreja. Assista essa playlist aqui que eu já fiz, refutando todas as heresias, comprovando que o arrebatamento só pode ser no final da tribulação. E é o que nós vamos ver aqui agora. É o que nós vamos ver aqui agora. Nesse mesmo capítulo aqui. Quer ver? 8. O seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Aqui está dando um ponto. Onde que o Messias foi crucificado? Jerusalém. Espiritualmente Sodoma e Egito, por quê? A idolatria de Jerusalém se perderam. Há muitos erros, vou dizer assim, que Jerusalém cometeu. Espiritualmente ficou chamado de Sodoma e Egito. Né? Sabe o que acontecia lá? Então tem toda essa confusão de falsos deuses, acabou apostatando, vou dizer assim, tá? A Jerusalém. Né? Jerusalém fez muitas outras coisas, né? Se prostituiu e tal, Baal. Você vê lá em Jeremias todas as referências. O cadáver, ou seja, só o corpo morto dessas duas testemunhas, ó, ficará estirado na praça da grande cidade. Grande cidade, ó. Tá falando aqui em Jerusalém. Agora, como que a igreja inteira vai ficar em Jerusalém? É porque é uma referência. Vai ter igreja no mundo todo. Né? Só que tem uma outra questão. A grande cidade que ficará espiritualmente, que se chama espiritualmente Sodoma e Egito. Sodoma e Egito, hoje você pode traduzir como o mundo todo. Ou por um acaso o mundo todo não está igual a Sodoma e Egito. Tá pior. Egito é santo perto... Eu vou falar assim para você entender. Egito é santo perto do que está agora nesse mundo, mano. Não concorda? O que você está vendo nessa jossa hoje? Desse mundo podre, pútrido, fétido, o lamaçal da prostituição, o lamaçal da mentira, as leis beneficiando o bandido. Os crentes de hoje podem roubar. Os crentes de hoje, eles podem dar golpe nos outros, aproveitar da boa vontade dos outros e se dizer cristão no YouTube e dizer que a casa né, você já sabe, né? Os crentes de hoje podem tacar fogo na casa da mulher e dizer que
Foi um acidente. Que a casa da mulher pegou fogo. Oh! Coincidência? É legal ir no YouTube se parecer cristão e dizer a casa da minha mulher pegou fogo. Quando o próprio nome tá na delegacia como suspeito, não é? Judas. Tá aqui. Pior que Sodoma. Egito é santo. Egito é puro. Egito é lavado com purificação perto do que está acontecendo hoje nesse mundo, meu irmão. As cidades do mundo estão podres. Podres. Então você pode traduzir aqui, ó, como todas as cidades do mundo. Onde que o Messias foi crucificado? Nessa terra. Você também não. Você tem duas interpretações aqui. Você pode caracterizar especificamente como Jerusalém, ou você pode dizer que é o mundo todo. Enfim, não dá para bater martelo quanto a isso. Por quê? Vamos ler o verso posterior. Porque olha só. Então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Antigamente, quando você queria causar vergonha e humilhação para um povo derrotado numa guerra, você deixava os cadáveres lá para mostrar que aquele povo foi derrotado. A mesma coisa aqui, os gentios, ó, então muitos dentre os povos, olha só, é povos, tribos, nações e línguas. Ou seja, o mundo está falando no mundo todo. Por que eu falei aqui que esse Sodoma e Egito pode significar toda a cidade do mundo? Porque aqui no verso 9, você pega o mesmo contexto, está falando. Muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres. Como que uma pessoa lá dos Estados Unidos vai contemplar um cadáver de alguém lá em Jerusalém? Compreendeu? Eles contemplam os cadáveres. Então, das duas testemunhas. Por 3 dias e meio. E não permite que esses cadáveres sejam sepultados. Agora, esses 3 dias e meio aqui é o seguinte. Você pode ter duas interpretações. São 3 dias e meio literais. Ou seja, seriam os 3 dias e meio finais da grande tribulação. Ou seriam os 3 anos e meio que iriam contemplar. Porque não necessariamente as duas testemunhas seriam 2 homens específicos. E sim o povo inteiro de Israel escolhido e o povo inteiro da nova aliança, a igreja. Compreendeu? Então, durante os 3 anos e meio finais, como nós lemos aqui, foi dado aos gentios por 42 meses, que é a mesma coisa, linguagem profética, para dizer. Aqui, 42 meses é literal, 1260 dias literais, que são 3 anos e meio. Finais da tribulação. Né? Se o pacto do anticristo tem 7 anos, ou seja, farei acordo com uma semana, remete à semana de Daniel. Eu não expliquei isso para vocês, lá em Daniel tem uma profecia das 70 semanas. A última semana ficou em Aver, vamos dizer assim, para acontecer agora que é a tribulação. Uma semana, seriam 7 dias, 7 dias de 7 anos, porque em linguagem profética 7 dias seriam 7 anos. 7 anos do quê? Do pacto que o anticristo vai fazer com os 10 reis, tá? Atuais. E isso, que são 10 presidentes, eu creio que são 10 oligarquias, 10 presidentes que vão estar dominando nesse tempo do fim. Vai fazer aliança com eles, por isso a besta de 10 chifres e 7 cabeças, babá. Tá. Depois que nós vamos abordar em capítulo 13 de Apocalipse. Então os 42 meses são os 42 meses finais. A igreja vai ser perseguida no tempo do fim. Por isso o anticristo vai pelejar e vai vencer. O cadáver, o que agora que poderia ser esse cadáver? O corpo de muitos da igreja que vão ficar tirados nas ruas. Tá? Vai ficar tirado. Não vão sepultar. Uma amostra de que eles são maus, fazem discurso de ódio, fazem isso, aquilo. Compreendeu? É o argumento dos ímpios. Estão incomodando muito o povo da terra. Por quê? Porque muitos povos aqui da terra, tribo, nação e língua, contemplam os cadáveres do testemunho por 3 dias e meio.
Então esses 3 dias e meio poderia ser o quê? Poderia ser também os 3 anos e meio finais? Os 1260 dias? Não sei. Não bato o martelo, porque pode ser que é literal, porque aqui ele traz 3 dias e meio. Literal. Ou não. E não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Só que aí é complicado. Deixar 3 anos e meio lá um cadáver na rua é complicado. Então pode ser que seja os 3 dias e meio mesmo. Literais. Por quê? Agora você vai entender o porquê disso. Por quê? No verso 10. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles. Realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Veja, aqui diz esses 2 profetas. Dá a entender que seriam 2 homens pregando, não dá? Dá. Dá a entender. Eu, primeira vez que eu já li isso aqui, entendi assim. Eu entendia que era Elias e Enoque. Na minha cabeça era Elias e Enoque. Só que nós não encontramos base bíblica para isso. Esse é o problema. Nós só podemos conjecturar quanto a isso, se for Elias e Enoque. Agora, por que eles ficarão felizes? Aqui está falando dos ímpios, ó. Os que habitam sobre a terra, os ímpios. Se alegraram por causa da morte deles. Vão fazer festa e enviar presente uns aos outros. Por quê? Estão dando graça que mataram a igreja. Estão dando graça que mataram esse povo que incomoda, que prega, que fala que precisa se arrepender. Isso e aquilo. O povo ímpio odeia, pessoal, os verdadeiros crentes. Por quê? O Messias falou, se me odiaram a mim, odiaram a vós também. Simples, acabou, ponto final. Aqui diz que esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Por quê? Cada vez que uma pessoa do Criador começa a falar certas coisas verdadeiras, e acontece uma coisa ruim lá, que é o próprio Criador que causa um juízo, a culpa é de quem? Quem que leva a culpa? Alguém da igreja que está falando essas verdades. Principalmente se for homem. Aí já é o culpado, antes mesmo de acontecer, né? Essa é a alusão. Olha só. Verso 11. Mas depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida, vindo da parte do Criador, neles penetrou e eles se ergueram sobre os pés. E aqueles que os viram sobreveio grande medo. Por quê? Estavam mortos literalmente. Depois dos 3 dias e meio, ou seja, aqui já é o final da grande tribulação. Veja, ponto estabelecido. Aqui é o final da grande tribulação. No final da tribulação, um espírito de vida, vindo da parte do Criador, vai entrar nessas pessoas, de modo que vão se erguer sobre os pés, vão ficar de pé. E aqueles que os viram, quem vai ver eles, ficaram com grande medo. Por quê? Pensaram que estavam mortos. Quando vê, vão ver ressuscitados. E esse medo não é por outra coisa a não ser pela glorificação. Vão ser transfigurados, eles vão ser transformados. Aqui é o cumprimento, veja, o ciclo, é o cumprimento da glorificação da igreja, de 1 Tessalonicenses 4, 15, 17 e de 1 Coríntios 15, 51, 58. Onde vai cumprir o mistério do Criador, que é o quê? A ressurreição e transformação dos salvos. Por isso que ficaram com medo. Vai ter luz na igreja, vai ter luz nessas pessoas. Não vai ser humano comum mais, vai ser corpo incorruptível, imortal. Por isso que ficaram com medo, olha o texto. Ficaram de pé e aqueles que os viram sobreveio grande medo. Não é um medinho, é pavor, terror. E verso 12. E as 2 testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes, subi para cá. Olha o arrebatamento da igreja aqui. Subi para cá. Subam para cá. E subiram ao céu numa nuvem. 1 Tessalonicenses fala disso. E Apocalipse 1,7 também. Vai ter nuvem, vai ter anjo, vai ter o Messias voltando. E os seus inimigos as contemplaram. Os ímpios vão ver a igreja subir. Os ímpios vão ver as 2 testemunhas subir no arrebatamento. Eles vão ver isso. Vão ver como testemunha. Vão ver como testemunha não no sentido, né, de salvo, mas para ver, para comprovar
o cumprimento da palavra. Você quer ver em 1 Tessalonicenses 1? Aliás, 1 Tessalonicenses 4, 15 a 17. Ora, ainda vos declaramos palavra do Senhor. Isto, nós, os que ficarmos vivos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, os que já morreram. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, olha, dada a palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo. Como que ouvida a voz do arcanjo? Acabamos de ler lá em Apocalipse. Subir para cá. A voz vai dizer arrebatamento. E ressoada a trombeta do Criador. A sétima trombeta, a última trombeta é a mesma. Descerá dos céus e os mortos no Messias ressuscitarão primeiro. Veja, aquelas duas testemunhas vão ressuscitar, está aqui o cumprimento profético. Depois nós, os vivos, seremos arrebatados com eles entre nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, nas nuvens. Agora vamos voltar lá em Apocalipse. O que a gente acabou de ler, pessoal? Apocalipse 11. Os que habitam... Aqui, ó. Mas depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte do Criador neles penetrou e se ergueram sobre os pés. E aqueles que viram... Sobreveio grande medo. Por que ficaram com medo? As duas testemunhas ouviram a grande voz vinda dos céus, dizendo: sobe aqui ao arrebatamento. Subiram ao céu numa nuvem. E os seus inimigos contemplaram. Tá aí. Comprovar o arrebatamento da igreja. O anúncio que está sendo dado um dia vai ser comprovado. E os ímpios então receberão o grande terror merecido. Aqui o arrebatamento da igreja. Veja as evidências, mesmas características. Verso 13 agora. Naquela hora houve grande terremoto e ruído. Esse grande terremoto é o grande terremoto final. Tá? Vai ser o maior terremoto que vai acontecer, que vai abalar todos os montes e o domo vai começar a colapsar. Tá? Vai começar? Não, já tá, é tudo ao mesmo tempo aqui. Né? Então, naquela hora, houve grande terremoto. No mesmo momento. E ruiu a 10ª parte da cidade. E morreram nesse terremoto 7.000 pessoas. 7.000 aqui não é literal. É uma completude de todas as pessoas ímpias que deveriam morrer naquele momento. É o conjunto de pessoas que deveriam morrer. Vai ser muito mais que 7.000 pessoas. Tá? Ao passo que outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória ao Criador do céu. Algumas pessoas nesse último momento. Meu irmão, olha a revelação bíblica. Ao passo que outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória ao Criador do céu. Olha isso. Ainda vai ter gente que vai dar glória ao Criador. Mas aí tem uma questão. O arrebatamento vai estar acontecendo nesse exato momento. Seria uma evidência que a pessoa lá no final vai se arrepender? Se, eu digo uma coisa, se o arrebatamento aconteceu antes disso, desse terremoto, que essas pessoas aí ficaram aterrorizadas e deram glória, elas vão dar glória apenas da boca para fora. Não pode ser salvo. O arrebatamento acabou de acontecer. A salvação vai se dar no arrebatamento. O arrebatamento é o último evento, meu irmão. Vão dizer glória ao Criador tarde demais. Olha o terror que vai ser. Por isso que disseram aqui, ó, ao passo que as outras pessoas ficaram sobremodo aterrorizadas. Medo. E deram glória ao Criador do céu. Meu irmão, quando o Criador voltar, quando o Messias voltar para arrebatar, eu não vou... Meu irmão, eu vou agradecer, eu vou falar, arrebenta com tudo logo. Não vou ter medo de terror nenhum. Volta logo, que acabe fogo, venha. Venha, acabe com isso tudo. Essas pessoas aqui vão dar glória tarde demais. Olha o terror. Não vai adiantar dar glória da boca para fora. Aqui a pessoa vai estar dando glória só porque vai estar vendo tudo isso. É igual esses neopenteca. Glória a Deus. E não significa nada para eles. Verso 14. Passou o segundo ai. É um juízo. Eis que sem demora vem o terceiro. Vai ser imediato o terceiro ai. Depois que nós vamos ler. Que é o 7º anjo que tocou a trombeta. Meu irmão do céu. Vamos ler aqui agora tudo no original. Onde é que a gente parou aqui? Então,
Esperar a webcam focar, se ela quiser. Para você ler aí, meu irmão, veja, não tem muito mistério. É basicamente isso que eu expliquei ali, ó. Testemunha, chuva, guerra, vencerá. A besta que vem do abismo é a mesma que se refere lá em Apocalipse 17, tá? Vai matar o cadáver deles, etc. Vou ver aqui, o 11 acho que agora é desse lado. Não, eu já estava desse lado aqui. Vou virar aqui, ó. Aqui, ó. Da praça da grande cidade, o qual se chama espiritualmente Sodoma e Egito, é literalmente Sodoma e Egito. Também o Senhor foi crucificado. E vem, ou seja, enxergam dentre os povos ali da tribo, liga, nações, o cadáver deles, que eu já li, por 3 dias e meio, literalmente. Não permitem que sejam sepultados. Eles se alegravam, dando presentes uns aos outros. Por que vão dar presentes aos outros? Vão ficar felizes que a igreja morreu. Vão ficar felizes que as 2 testemunhas foram assassinadas. Os ímpios, meu irmão, ficam felizes com isso, com essas coisas. Olha só que coisa do diabo mesmo, né? Ficar feliz com a morte de quem não faz nada de... Entendeu? Se alguma coisa de mal está acontecendo aí na terra, é justo, é merecido. Olha a Sodoma e Egito aí. Podridão. Alegravam-se, então, enviavam presentes. Os profetas ele atormentavam, ele tá profeti. Porque assim, tá 2 profetas, pode ser 2 homens que vão pregar, mas a igreja não prega. Então a igreja não prega? É ou não é? Quem que você é então? Você tá pregando? Tá falando alguma coisa? O que você faz? Quem que você é? É um nada? É um inútil na terra? Você lembra da parábola da figueira estéril? Cuidado, meu irmão. Messias fala, por que você está plantada inutilmente? É aquele que ouve o evangelho, não faz nada. Faz nada. Inútil na terra. Cuidado. Então ali não tem mistério. É basicamente o que eu falei. Vamos ver aqui. Então, os 3 dias e meio, vem um espírito de vida e, olha, interessante, ó. Vamos por original ali, ó. Ele tá. Os profetas então atormentaram, né? Atormentaram. Que habitam sobre a terra, tisguis, e depois dos 3 dias e meio, ó, um espírito de vida. Essa palavra pneumazois significa a vida eterna. O termo zois em grego é vida eterna. Bios em grego é vida terrena, a vida que passa. O zois não. Ou seja, é o arrebatamento. É quando realmente o corpo for transformado, vai receber novo corpo, vai ser transformado. Veja, corrobora com o arrebatamento da igreja. Vai ser no mesmo momento do arrebatamento. Vai ser o arrebatamento da igreja. Isso que vai ser o arrebatamento da igreja, pessoal. É o ciclo, tá? E lembrando, Rômulo, mas você está aqui recém no capítulo 11, então o arrebatamento da igreja vai ser no meio da tribulação, Apocalipse 11 e o resto. Meu irmão, eu te falei, isso aqui eu te falei desde o início. O Apocalipse está dividido em 7 ciclos que contam a mesma história de ângulos e perspectivas diferentes. Esse aqui é outro ciclo. Esse aqui está falando já do final da tribulação. Não está cronológico, está em forma de ciclos. Entendeu? Você tem que entender o Apocalipse desse jeito, tá? Não está cronológico. Então eles foram ressuscitados lá, pararam ali sobre os pés deles, caiu sobre os que vêm a eles grande medo ali, ó. Megas, Phobos, olha só, medo é Phobos, Megas Phobos, grande medo. E ouviram então a voz do céu, ó, dizendo, subam para cá, o arrebatamento, ó, subiram então para o céu, ó, na nuvem, olha só, eles que vêm com as nuvens, todo olho verá, ó, o Messias voltando, é o Messias voltando, meu irmão. E os inimigos deles então viram, olha só, para comprovar. Então, em aquela hora, houve o quê? Olha, o grande terremoto. Esse terremoto é o mesmo que a gente já viu lá em Apocalipse 6. Caiu a 10ª parte da cidade, foram mortos ali, terremoto
7.000 pessoas. Os demais ficaram aterrorizados e deram glória, doxan, ao Criador do céu. Interessante, hein? Nossa, pessoal, mais 1h10 de vídeo. Vou encerrar aqui. Nos veremos no próximo vídeo. E é isso. Fique na paz.